Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gagueira, se ela é ou não uma deficiência, né? E primeiro já vamos deixar claro pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Pela LBI, não, a gagueira não é considerada uma deficiência, assim, dentro dos padrões que estão dentro da LBI, mas internacionalmente é considerada uma deficiência, sim. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? E depois eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal também com a gagueira, né? Tanto na fase da minha infância, adolescência e na vida adulta. Vamos lá. Primeiramente, eu acho interessante a gente falar sobre o PLS 311 de 2018. Ele estava querendo acompanhar a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, CIF, aprovada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e que desde 2001, né, considera a gagueira como uma deficiência. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa PL principalmente. Eu entrei no site da Abra Gagueira, eles falam muita coisa interessantíssima sobre gagueira e é importante eu falar sobre a nota oficial que eles fizeram, né, contra a PL, desculpa, PL não, né, PLS, e vocês vão entender o porquê. Não é bem que eles são contra a gagueira ser considerada uma deficiência, porque ela é uma deficiência, é uma neurodivergência, mas vamos entender o ponto deles. Né? E também vale lembrar que esse PLS foi feito por uma pessoa do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Bom, vamos lá. A Associação Brasileira de Gagueira, Abra Gagueira, vem a público externar preocupação com o projeto de lei número 311 de 2018, que visa a alteração da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, LBI. A partir da inclusão das dificuldades da comunicação e expressão no rol dos impedimentos que caracterizam a pessoa com deficiência. Primeiro vamos entender que eles não estão sendo contra estar na LBI, ok? Eles já vão deixar um pouco mais claro, principalmente mais para o final dessa nota. É importante ler tudo. A notória importância do tema para as 10 milhões de pessoas que gaguejam existentes no Brasil, entre crianças e adultos, impõe a necessidade em se ter responsabilidade e irrestrita submissão aos aspectos técnicos, jurídicos e científicos na elaboração e na tramitação do projeto de lei em questão. Ou seja, é preciso muita responsabilidade para falar disso, o que não teve, né? Esse PLS, ele queria incluir, né, como pessoa com deficiência, pessoas gagas e pessoas mudas, mas tem uns probleminhas nisso, que eles vão chegar nesse ponto. Preocupa a Abra Gagueira o embasamento exposto, ou seja, né, o que foi dado para discussão, né? A partir da justificativa para a elaboração do PL 311 de 2018. Conforme será esmiuçado na sequência, foi o PL 311 de 2018 justificado em equívocos técnicos e não alinhamento a um dos fundamentos da LBI. Ou seja, estava sendo contra a própria LBI, então não fazia muito sentido, sendo que dá sim para ser a favor da LBI. Ok? Então vamos lá. Então assim, né, antes de eu continuar, precisava de uma reformulação, certo, esse PLS. Coisa que eu não sei exatamente se aconteceu ou não, mas vou entrar em alguns outros detalhes sobre isso mais pra frente. Que é exatamente a legislação que se pretende alterar a partir do PL 311 de 2018. Ou seja, né, para incluir pessoas gagas e pessoas mudas. Com isso, estão os parlamentares da sociedade civil sujeitos à formação de opinião sobre o tema com base em equívocos técnicos e omissões de informação triviais. Portanto, conversando com a sociedade, né, tem que incluir pessoas mudas e pessoas gagas como pessoas com deficiência? Sim. A questão é, o que fala esse PLS num todo, né? Porque a partir dessa superficialidade dessa pergunta é meio fácil, né? Então vamos lá. Em que pese o PL 311 de 2018, precisamente no caput do artigo 2º da LBI,
resulta na inclusão de todos os distúrbios da comunicação em seu rol. A justificativa menciona exclusivamente os indivíduos que, nos termos do próprio PL, sofrem de mudez ou tartamudez, que é a gagueira, mais conhecida como gagueira. Aqui explicou sobre isso, enfim.